Bom dia, amigos, colegas, concurseiros, operadores, entre aspas, do direito registral e notarial, seja de qual profissão vocês exerçam. Vamos falar hoje de uma coisa muito importante. E o que seria? A medida provisória 1085, que é o registro, mais uma medida provisória que altera a legislação notarial e registral, e cuja ementa vamos ver a seguinte tônica, que ela dispõe sobre o sistema eletrônico dos registros públicos, ou seja, a gente não dorme. O registrador, ele não dorme, e ele, mais uma vez, não foi que nem em 2016, com a medida provisória que versava sobre a regularização fundiária urbana, o Minha Casa Minha Vida em 2009, de tempos em tempos, na verdade é praticamente de ano em ano, a gente tem uma modificação na legislação. E eu digo uma coisa, a atualização é constante. Se você não for atualizar, você vai ser fagocitado. Você vai sofrer uma autofagia. E essa medida provisória, vamos testar o nosso presidente para ver se ele tem bancada suficiente para aprovação, e principalmente estamos em 2022, ano de eleição, e vocês, futuros registradores, vocês têm que ter uma expertise em política muito forte. E por que eu falo que vocês têm que ter uma expertise em política muito forte? Vocês vão ter que pisar pelo menos uma vez na vida no gabinete de deputado, vereador, prefeito. Vocês têm que ser políticos. E não é vergonha falar isso. Os rumos da polis, você tem que ser um cidadão. E se você não for cidadão também, você é fagocitado. Não, deixa a associação fazer isso. A associação, muitas das vezes, ela está encampada, ou, como podemos dizer, por grupos de interesse. Não se sabe o que os grupos de poderes econômicos, e isso acontece. Não confie só na sua associação, porque muitas vezes eles só estão no interesse dos grandes cartórios. E muitas vezes o grande cartório quer até engolir o pequeno cartório. E principalmente com esse sistema eletrônico que os cartórios maiores possuem estrutura eletrônica melhor. E pode até dar aso para absorver os menores. É teoria da conspiração? Não, é fato. Vamos lá. E o que eu falo em relação ao artigo 1º, que agora sempre está modificando o nome, agora é SERP. Antes estava o SAEC, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, de Registro S-REI, e agora, mais um nome, SERP. Pois bem, o que importa o nome, não importa o nome, o que importa a essência? Não. Tanto isso que agora vamos ver o que vai ter de alteração em relação à Lei nº 6.015. E qual que é o âmbito de aplicação dessa medida provisória? O artigo 2º ele já dá a tônica. Se aplica ao quê? Às relações jurídicas que envolvam oficiais do registro público e aos usuários. E quais são os objetivos? O objetivo de viabilizar o registro público eletrônico. Desde a Lei 11.977 estamos tentando viabilizar, e tem que ser feito logo, senão antes que a FEBRABAN veja as deficiências no registro de imóveis e fagocite. A nossa vida atualmente é uma lei do cão, não é uma modernidade líquida. A gente está numa
lei da selva, na verdade. Nem é o mais forte, é o mais adaptado, é o melhor adaptado. Vamos ser darwinianos. E vamos nos adaptar à modernidade. A interconexão das serventias. A gente tem que parar de pensar na molecularização de serventias, pessoal. Vamos pensar na interconexão. E vocês, concurseiros, sempre pensam de forma isolada. Não, vamos pensar de forma interconectada. A interoperabilidade das bases de dados entre as serventias, o registro civil já está interconectado pelo CIRC. Então já é a vez do registro de imóveis. Então já era para ter. A Sensec começou, os tabelionários de notas já começaram. Os IEPTBs já fizeram isso com os tabelionários de protesto, agora é a vez dos registros de imóveis. Ok, pessoal? O atendimento remoto aos usuários de todas as serventias. São Paulo já está anos-luz com aquela central da Arisp, e agora tem o ONR, mas agora vamos positivar isso, certo? Tanto a recepção e envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, tanto isso que o prazo da certidão, vocês vão ver na medida provisória número 1085, é bem exíguo. Olha só. Tanto isso que a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados averbados. Olha só, o intercâmbio de documentos eletrônicos e informações entre as serventias dos registros públicos, ou seja, que tem até a CIRA envolvido, que é o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, previsto na Lei 14.195, ou seja, temos que nos conectar agora com as autoridades públicas. Certo? O armazenamento de documentos eletrônicos para dar suporte aos atos registrais, a consultas em disponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário, as restrições e gravames de origem legal, convencional ou processual incidentes, ou seja, pensaram vocês, concurseiros, que não iam ter que saber informática, né? Não, que tem que saber é o tiozinho da informática, o menino da informática. Não. Olha só o que aguarda vocês. Me aguarda também, mas aguarda também vocês. Restrições e gravames de ordem legal, convencional ou processual, atos que a pessoa pesquisada consta como devedor de título protestado no pago, garantidor real, arredatário mercantil financeiro, cedente convencional de crédito, titular de direito sobre bem ou objeto de construção processual administrativa. Entendeu que, olha só, o SERP abrange quem? Os oficiais de registro público. Ou seja, tanto isso que agora a normativa ela é nacional, não só das corregedorias estaduais. Porque o SERP ela deverá observar os padrões e requisitos de documentos, conexão e funcionamento estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelo CNJ. E também garantir a segurança da informação e continuidade na prestação de serviços dos registros públicos. E lembrando que o SERP terá operador nacional, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado. Olha só. Ou seja, na forma prevista inciso 1 ou 3, ou seja, associação ou fundação, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos. Certo? Ou seja, é uma autogestão, mas você tem uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça por outro lado. Certo? Ou seja, te virem. Vocês vão implantar, você que está no rincão do Amazonas com uma internet precária ou também numa comarca grande, problema seu. Ninguém obrigou você a assumir o cartório. Credo, Gustavo, você está sendo muito cruel. Mas sei lá, a área do notarial e registral ninguém disse que é fácil. Tanto isso que a competência que é abrangida, você tem as informações relativas à disponibilização das garantias de origem legal, convencional, processual,
aos contratos de arrendamento mercantil financeiro e às cessões convencionais de crédito constituídos no âmbito de sua competência e os dados necessários à produção de índices e indicadores estatísticos. Nossa, na virada do ano nem posso descansar um pouco. Não, pessoal, calma. É melhor isso do que uma central, um MERS, que é o Mortgage Electronic Register System, a brasileira, feito pelo sistema financeiro. Ainda bem que porque os bancos aqui no Brasil fazem meio que uma mimetização do sistema financeiro americano. E graças a Deus as coisas não dão muito certo, porque imagina uma crise subprimes aqui no Brasil. E não vai ser uma marolinha, não. E lembrando que ainda criou o que mais? O Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, subvencionado pelos oficiais dos registros públicos. Olha só, não vou dizer uma tragédia, uma coisa interessante pelo artigo 5º. Tem extratos eletrônicos para registro e averbação de fatos ou atos, que, logicamente, a atividade humana agora vai ser a qualificação jurídica do negócio. Prover a segurança jurídica, certo? Esse que é o pequeno detalhe. Olha só, então vai ter que ter muita competência dos registradores no devir dos tempos, certo? Ou seja, integração, atualização, já tem os padrões do CNJ, ou seja, o pessoal não pode dar mole. Tanto isso que tem a forma de integração ao SREI, que já estava em implantação, ao SERP. Já estamos na evolução e muitas das pessoas aí nem começaram a se levantar. Olha só o pequeno detalhe. Essa medida provisória também teve alterações na lei número 4.591, principalmente, que é uma lei da incorporação. Que isso é bom, integra o sistema imobiliário, ou seja, vai dar novas tecnologias. E lembrando que agora, para forçar mesmo, tanto isso que o artigo 1º, parágrafo 3º, que foi inserido pela medida provisória, é vedada a serventia dos serviços públicos recusar a recepção, a conservação, o registro de documentos de forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Olha só. E está dando prazos úteis para a expedição de certidão. Olha só a lógica. Tanto isso que parágrafo 10º do artigo 19. 4 horas para expedição de certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar e meio eletrônico requerido no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário respectivo número. 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel e 5 dias para a certidão de transcrições e demais casos. Perigo, né, pessoal? Mas é bom. A gente tem que ter uma maior eficiência, certo? Houve até que, enfim, uma alteração no RCPJ, que posteriormente irei falar, que logicamente não será cobrado nos concursos de Goiás e São Paulo, mas isso é bom, porque haverá uma nova dinâmica. E a inserção de quê? No RTD também, o livro D, indicador pessoal e indicador real. E o livro F, o registro facultativo. Houve uma alteração. A Lei 6.015 não teve uma alteração substancial em relação ao anterior decreto. Olha só, para vocês terem uma noção. Vai ser uma nova respiração. Houve uma inserção no artigo 167 da permuta e promessa de permuta, legitimação fundiária, contrato de pagamento de serviços ambientais, no ato de tombamento definitivo,
caução e cessão fiduciária de direitos reais relativos ao imóvel, cessão do crédito com garantia real sobre imóvel, subrogações de dívida, entre outros e outros e outros. Olha só, a modificação dá um novo grau, dá uma inquietação, tira da zona de conforto, mas são muito bons para manter vivo a atribuição de registro de imóveis. Farei um segundo vídeo sobre essa medida provisória e estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado e tenham uma boa semana, principalmente lendo, nesse período de recesso, a medida provisória. Coisa boa, hein?